mas nós íamos começar esta sessão e eu vou, enfim, falar aqui 2 ou 3 minutos para que todos aqueles que possam ainda entrar, o façam e não percam, de facto, a conferência do Sr. Professor João Rui Pita. Eh, É claro que a primeira questão, como é hábito, hoje já estamos todos habituados a esse aspecto, mas durante a conferência do professor João Rui Pita, naturalmente agradeço que cada um no sítio onde está tenha o seu microfone desligado para que o possamos ouvir em condições e sem interrupções. Esta conferência, que faz parte do ciclo de conferências da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal, eh, é a segunda deste ano portanto, como é que as decorrem aqueles que estão aqui pela primeira vez? Há a apresentação da conferência por parte do conferencista depois teremos a oportunidade para ouvir comentários, perguntas, sugestões neste período. É previsível que, pelo menos é esse o plano que temos, que desde que o professor João Pita começa a falar e depois, evidentemente, também a questão daquilo que é essas questões, essas sugestões, esses comentários, seja 1 hora. Isto é concedido aqui ao doutor João Rui Pita, mais ou menos, no máximo, 2 terços desse tempo, sendo o outro terço depois à audiência, se naquilo que o entender, comentar, sugerir, perguntar. Ora bem, nessa perspectiva, é-me dado o privilégio de hoje estar aqui a moderar esta sessão, a convite, de facto, da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal, o que faço, digo-vos com, de facto, muita honra, faço duas coisas. Por um lado, o conferencista, enfim, a maior parte das pessoas que está aqui provavelmente conhece-o, provavelmente está aqui exatamente pela qualidade das suas intervenções, mas permitam-me dizer 2 ou 3 coisas relativamente ao Sr. Professor João Rui Pita, que naturalmente é doutorado em farmácia e agregado em sociofarmácia e é professor associado com agregação da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra desde 2002. É claro que os seus interesses de investigação, os interesses preferenciais, como é sabido, são a história da farmácia dos medicamentos, a história da saúde, da higiene e da saúde pública, a história da ciência, as relações de farmácia, medicamentos, saúde e sociedade e, naturalmente, a ética e a deontologia farmacêutica e a educação para a saúde são também objeto da sua área de investigação. Nessa área, ele é investigador, aliás, é mesmo coordenador científico, ou melhor, coordenador científico com a sua professora doutora Ana Leonor Almeida, da Faculdade de Letras da nossa universidade, do Grupo de História, Sociologia, Ciência e Tecnologias do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, o chamado 620. É ainda associado ao Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra enfim, coordena o curso de doutoramento em História de Ciências e Educação Científica, um curso de doutoramento partilhado entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro. Claro que com a sua professora doutora Ana Leonor Pereira coordena também e dirige as coleções de livros Ciências e Culturas e Ciências e Tecnologias Imaginárias, estudos da história dos séculos XVIII, XXI, que são editados pela imprensa da nossa Universidade de Coimbra, que estão indexados na Web of Science e podem consultar a qualquer momento. Ele, enfim, é autor de numerosos livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas enfim, eu tenho orientado teses de mestrado, de doutoramento e de pós-doutoramento. É membro de diversas sociedades científicas, enfim, eu estaria aqui, se calhar,
mais tempo, mas permitam-me destacar duas delas. La Société d'Histoire et de la Pharmacie, em França, e do American Institute of the History of Pharmacy, como se diz nos Estados Unidos. Claro que tem diversos prémios, também não vou aqui estar a detalhá-los, e permitam-me só, enfim, provavelmente apesar de ter conflito de interesses em causa própria, mas naturalmente guardei para o fim o facto de o Sr. João Pinto ser membro da Academia Internacional de História da Farmácia, portanto, da Academia Internacional de História da Farmácia, eventualmente, membro numerário da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal. O Dr. João Rui Pita é efetivamente uma personalidade que importa escutar nesta área daquilo que ele hoje nos vai falar, da perspectiva histórica da publicidade a medicamentos em Portugal, particularmente dos séculos XIX e XX, onde, enfim, não vou alongar-me, mas julgo que ele vos irá falar desde a altura em que a publicidade começa e que não havia nem normas, nem regras nenhumas, até, de facto, aos dias de hoje. Doutor João Rui Pita, meu caro amigo, é para mim uma honra poder passar-te a palavra e desligar o meu microfone para te ouvir com a qualidade e o interesse que tu mereces. João, a palavra é tua. Muito obrigado, Senhor Presidente da sessão, meu caro amigo. Cumprimento todos os presentes, académicos e outras pessoas que estão aqui a assistir. Agradeço a vossa presença. Uma palavra de muito apreço e de estima para todos os membros da Academia que estão aqui a assistir e, em particular, para o convite que me foi interessado, quem me falou pela primeira vez na altura, aqui há uns meses, para fazer esta conferência, à académica doutora Ana Tércia Teixeira, o meu agradecimento também, o estímulo também dado pela doutora académica Maria São José Nascimento, muito obrigado, e ao senhor Presidente, doutor Franklin Marques também, os meus agradecimentos. E uma palavra de muito apreço, muita estima também, pelo senhor Presidente da mesa, meu querido amigo de muitos anos e colega de curso, e é para mim uma honra estar a fazer uma palestra presidida pelo doutor, numa mesa presidida pelo doutor Fernando Ramos. Bom, vou partilhar então a tela, julgo que me estão a ouvir bem, penso, sim? Muito bem. E esta minha intervenção intitula-se Perspectiva Histórica da Publicidade a Medicamentos em Portugal, séculos XIX-XX. Aqui tem o resumo. Eu irei dar uma perspectiva histórica da publicidade a medicamentos. Gostaria de sublinhar aqui que eu coloco sempre em diálogo quando faço vários estudos, e tenho feito vários, sobre a questão da publicidade a medicamentos, esta abordagem histórica, não apenas fazer esta abordagem de um ponto de vista historiográfico, mas manter diálogo, tirar daí algumas ilações, tirar algumas conclusões éticas e vermos que realmente a publicidade está relacionada, desde logo, a publicidade a medicamentos com a própria evolução tecnológica, técnica, tecnológica, científica do medicamento, mas também com as próprias concepções éticas, concepções jurídicas que vão surgindo sempre a posteriori quando as questões são efetivamente colocadas. E deixar-nos aqui também algumas pistas de interesse para o futuro. Ora bem, então podemos começar aqui por uma definição muito simples de publicidade, uma definição de dicionário: o ato de dar a conhecer um produto ou conjunto de produtos incitando ao seu consumo, propaganda. Ou então, de um modo mais completo, retirado deste estudo, de Camus, a publicidade pode ser definida pela promoção de um produto no espaço público a fim de influenciar as atitudes e o comportamento do público em favor deste produto. A publicidade comercial é a expressão mais comum
mas o produto pode ser promovido independentemente de qualquer finalidade comercial. Instituições, organizações, eventos, pessoas e partidos políticos, marketing político, ideias, valores, conduta, como por exemplo, prevenção. Portanto, aqui temos uma definição mais completa e complexa de publicidade, que nos remete para um produto poder ser promovido independentemente da sua finalidade comercial. Quando se trata de ideias, valores, etc., isso pode ser considerado independente dessa atividade comercial. Mas aquilo a que nós estamos mais habituados a ver é a publicidade relacionada com um produto, instigando exatamente ao consumo, dentro de determinadas normas, desse produto. Pelo que tenho visto, a questão da publicidade envolve, ou podem ser tomadas, há vários conceitos de publicidade, melhor dizendo. Conceitos que apresentam por base a dimensão económica, ou seja, a publicidade na base de uma valorização económica de um produto e uma rentabilização económica. Depois há vários estudos que fazem este tipo percorrem este tipo de trajeto. Os conceitos que colocam como prioritária essencialmente a dimensão da comunicação, o problema da comunicação, porque efetivamente publicidade é também comunicação, é comunicar ao outro, alertar o outro, instigar o outro ou não ao consumo conforme o teor da publicidade. Conceitos de publicidade que valorizam bastante mais a questão e a dimensão social da publicidade, o valor, portanto, mensagem, mesmo a propósito da venda do produto, mas uma mensagem de dimensão social de acordo com determinado tipo de matriz e de pensamento. Conceitos que fazem sobressair a vertente ideológica da própria publicidade, portanto, uma publicidade que, de algum modo, está a ser, digamos, a ponta de lança ou a ser um conjunto a ser utilizada para veicular determinado tipo de ideologias, mas existem, como eu estou aqui isto eu referi, este tipo de conceitos, para dizer que a publicidade pode ser entendida de diversos modos. E há diversos meios para a publicidade. O meio mais antigo é a imprensa escrita. Além, enfim, da imprensa escrita pode ser em jornais, podemos ter publicidade noutras formas escritas, há muita forma, quando falo em imprensa, falo daquilo que está impresso em papel, pode ser sob a forma de revistas, pode ser sob outras formas, folhetos, etc. Tudo isso faz parte da publicidade. Esta publicidade escrita, que ainda continua a existir e é muito forte, foi atingida pela rádio, sobretudo a partir dos anos 30 do século XX. Temos aqui 30, 40, temos aqui a publicidade a partir da rádio e depois da própria televisão. E, atualmente, mensagens publicitárias que são transmitidas através da internet. Elas não se excluem e hoje temos aqui diferentes meios de comunicação para veicular a publicidade. Ora, achei muito interessante esta passagem deste autor, Rui Estrela, que diz que, sendo a publicidade uma atividade económica, ela relaciona-se com o desenvolvimento económico de um país e com os fatores de diversa ordem que o influenciam, como a demografia, o sistema político, a estrutura social, o nível de instrução ou qualificação. Por isso, estudar a evolução da publicidade num país implica, desculpem, não é se implica, implica conceder uma atenção especial aos contextos macroenvolventes que, condicionando a economia, condicionam igualmente a gênese e o desenvolvimento da publicidade. Vemos então que a publicidade ela mexe, mas também é mexida por um conjunto de contextos que são efetivamente relevantes.
Ora, esta definição de publicidade é a última definição de publicidade que temos na nossa publicidade a medicamentos, desculpa, já, é aquela definição que se encontra no Estatuto do Medicamento de 2006. Considera-se a publicidade a medir medicamentos para efeitos do presente decreto-lei qualquer forma de informação, de prospecção ou de incentivo que tenha por objeto ou por efeito a promoção da sua prescrição, dispensa, venda, aquisição ou consumo em qualquer das circunstâncias. E depois, por aqui abaixo, temos a publicidade junto do público, a publicidade junto de outros profissionais de saúde, etc. E depois um conjunto de limites e de deveres a que a publicidade deve obedecer, dizendo-se que deve conter elementos que sejam as informações constantes no RCM do medicamento, deve promover o uso racional dos medicamentos, etc. E não pode ser enganosa. Esta questão do enganoso é das mais antigas que nós podemos encontrar a nível de normas de publicidade aos medicamentos. Vamos ver. E, portanto, a pergunta que se pode colocar é se esta regulamentação da publicidade teve sempre esta complexidade, e a resposta, penso que qualquer um pode dar essa resposta, é não. E, portanto, nós vamos ver que, efetivamente, a publicidade surge, sobretudo, quando, em grande força, em grande intensidade, e numa maneira organizada do ponto de vista da indústria, com a industrialização do medicamento, com a industrialização do medicamento, a publicidade a medicamentos surge efetivamente nesta altura, mas a pergunta que se pode colocar é se é nessa altura que surge a publicidade aos medicamentos. Não é nessa altura, e até muito, muito interessante, porque numa tese, estou a orientar duas teses de mestrado, mestrado em farmacologia aplicada, que têm que ver exatamente com a publicidade, e numa delas, uma das mestrandas que está aqui a assistir, a Carolina, e a outra que está aqui a assistir é a Inês, mas a Carolina disse-me que tinha encontrado uma pista numa tese que indicava que publicidade na Gazeta de Lisboa, no século XVIII. Isto veio ao encontro de alguns textos que eu li, dizendo que havia princípios de publicidade, não aos medicamentos, mas à atividade farmacêutica e à farmácia no início do século XVIII. E então aqui temos, na Gazeta de Lisboa, aqui está Agora, também eu tenho que saber se é uma página desta né? revista. Agradecia que desligassem o microfone, por favor. Aqui temos, na Gazeta de Lisboa, isto é uma página deste jornal, em que esta parte de baixo, que aqui está, é em publicidade. Nós aqui, isto vê-se mal, mas isto faz alusão a um determinado boticário, no século XVIII, que produzia uns medicamentos e que estes medicamentos eram muito bons para determinado tipo de doenças. Isto é preciso aumentar bastante para se poder ler. Vejam aqui, fala em remédio, o remédio que podia ser tomado com grande êxito e era produzido pelo boticário que aqui está, e fazem referência também aqui a um boticário, ao João Vigier, que foi um droguista, mas que exerce atividade de boticário. Ele era boticário em França, depois aqui em Portugal era droguista. Droguista era o comerciante de drogas, ou seja, de matérias-primas necessárias à produção de medicamentos. Ele escreve várias obras e também faz aqui referência a ele, e, portanto, esta parte de baixo é uma parte publicitária, é dos anúncios mais conhecidos, mais antigos. O próprio autor daquela tese que fala sobre publicidade nesta revista Gazeta de Lisboa diz que é provavelmente um dos anúncios mais antigos que se conhecem a nível de publicidade em geral, e é muito interessante que remete para os medicamentos. Mas vejamos algum tipo de regulação ou de regulamentação em torno dos medicamentos.
este decreto muito importante, 1929, eu ando na piugada de ver regulamentação e legislação sobre a publicidade a medicamentos. Temos aqui esta muito interessante de 1929, quando se refere que os medicamentos e as substâncias medicinais podem ser anunciados por forma que as informações postas em público correspondam ao valor terapêutico reconhecido e não tendam ao charlatanismo. Vem exatamente ao encontro daquilo que eu vos transmiti há pouco, quer por palavras, quer por gravuras. Mas é proibido o anúncio de substâncias empregadas como antigenésicos e abortivos, seja a que título e de que maneira for. Entretanto, em 1936, houve este normativo da inspeção do exercício farmacêutico, que foi publicado nesta revista portuguesa, O Monitor da Farmácia, em que aqui na nota de rodapé, o redator do Monitor da Farmácia está bastante indignado porque isto devia ter sido enviado às farmácias e que, efetivamente, não foi. É pena que muitas das determinações da Inspeção do Exercício Farmacêutico não sejam comunicadas ao Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, entidade corporativa que, estando em contacto permanente com a classe que representa, pode com facilidade orientá-las, pois nisso está o seu maior interesse. E aqui vemos que este tópico que aqui estava só no artigo 11º, isto aqui está bastante mais desenvolvido. E diz o seguinte: são proibidos os anúncios de medicamentos recomendáveis para a lepra, tuberculose e cancro. E é muito interessante que isto esteja, porque durante um período que eu considero um período em que tudo era possível a nível de publicidade a medicamentos, quando surge a industrialização do medicamento em grande força, eram dadas em vários anúncios garantia de cura da tuberculose e também prevenção do cancro, cura do cancro, etc. É proibida a publicação de cartas de agradecimento de pessoas que dizem curadas ou consideravelmente melhoradas com este ou aquele medicamento, o que também acontecia. São proibidos os anúncios de medicamentos que não tenham venda legal no país. Isto hoje equivale aos medicamentos que não têm, que não têm AIM, portanto também não têm autorização de introdução no mercado, também não podem ser anunciados. São proibidos nos anúncios as palavras de cura, infalível ou outras semelhantes. Isto era prática corrente. É proibido anunciar qualquer indicação terapêutica, a não ser tónico e reconstituinte, a produtos destinados a venderem-se em embalagens especiais que não são seladas pela Direção-Geral de Contribuições e Impostos. É proibido indicar-se nos anúncios dos medicamentos estabelecimentos de venda que legalmente não o podem fazer, para os armazéns de drogas só poder, etc. São proibidos os anúncios que colidam com a moral pública. Ser-se-á o mais tolerante possível dos anúncios destinados a revistas médicas. Portanto, aqui já de algum modo, uma divisão entre as revistas para o público em geral e para as revistas médicas. E depois, o célebre Decreto-Lei 48.547, 27 de agosto de 1968, este aqui, que regulamentou o exercício da atividade farmacêutica, do medicamento, etc., é, a meu ver, um decreto muitíssimo bem construído, e ele fala e diz que, sobre a publicidade do anúncio ou propaganda dos medicamentos e substâncias medicamentosas. E diz: os medicamentos e substâncias medicamentosas, quer sejam especialidades, quer não devem ser vendidos apenas mediante receita médica, só podem ser anunciados em publicações da especialidade médicas ou farmacêuticas. Portanto, começa a haver aqui uma divisão grande entre a revista para o público e a revista farmacêutica. O Ministério da Saúde e da Assistência, mediante despacho, pode tornar extensivo a outros medicamentos e substâncias medicamentosas o disposto no número anterior. Isto é uma salvaguarda da proteção da saúde pública, do primado da saúde pública. Depois, os anúncios ou impressos que acompanham os medicamentos e quaisquer impressos de divulgação devem ser redigidos de modo a não tender ao charlatanismo e a não afetar a dignidade da profissão. Ora bem, quando surge então a publicidade a medicamentos em Portugal? Com grande interesse após a industrialização do medicamento em Portugal. Com grande intensidade, desculpem,
após a industrialização do medicamento, com grande intensidade. Uh, e a industrialização dos medicamentos trouxe, não só aqui para Portugal, como para outros países estrangeiros. Nós aqui estávamos a viver um pouco na periferia desta problemática medicamentosa, porque o surgimento da indústria farmacêutica estava, em grande parte, muito relacionado com a força da indústria química que existia em muitos países. Por isso é que na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, em França, muito fortes, muitas indústrias nascem derivadas exatamente dessas indústrias químicas. Enquanto que em países do sul da Europa, muitas indústrias surgem, não exclusivo, mas muitas surgem na sequência do aumento, digamos, da capacidade produtiva de algumas farmácias que começam a aumentar o seu setor de produção e a fazer pequenas unidades fabris junto às farmácias. Ora, a industrialização do medicamento foi um processo de grande força, muito forte. E isto levantou muita questão, e aqui em Portugal tive a oportunidade de percorrer muita revista e jornal onde isto era notório. A industrialização provocou alguma desconfiança sobre a qualidade dos medicamentos e a produção em série. E essa desconfiança muitas vezes vinha do próprio meio farmacêutico. E havia aqui duas grandes divisões. Havia aqueles que eram grandes defensores da indústria farmacêutica, que diziam que não há outro caminho, não adianta estar a remar contra a maré porque não há outro caminho. E aqueles que diziam não, temos que resistir. A indústria farmacêutica é um mal em si e, portanto, temos que resistir. E havia a outra corrente, aquela que dizia isto é inevitável, vamos ter que conciliar as coisas, esta tentativa mais conciliadora da situação, foi aquela que efetivamente triunfou. Alguns diziam que dizia a produção em série, mas nós numa indústria não sabemos quem é que produz os medicamentos, são máquinas. Não sabemos quem os produz, não sabemos quem põe as máquinas a funcionar. Numa farmácia nós sabemos quem produziu e podemos pedir responsabilidades a essa pessoa, a esse farmacêutico. Nós podemos pedir responsabilidades. Numa indústria não se pode pedir essa responsabilidade porque nós não sabemos quem é que produziu. E sabe-se lá que fórmula. E sabe-se lá se falsificam ou não os medicamentos. Quando nós também temos conhecimento que o problema da falsificação dos medicamentos, tive a oportunidade de fazer aqui há uns anos para o Colégio de Indústria da Ordem dos Farmacêuticos uma preleção exatamente sobre o problema da falsificação e das medidas que eram estabelecidas para combater essa falsificação. E este é um problema extremamente antigo, não deve acontecer, mas efetivamente é um problema antigo, que vem desde o século XVI, que eu conheça, o problema da falsificação dos medicamentos, por exemplo, dizendo que metiam determinadas componentes e não metiam essas componentes. Portanto, este é um problema antigo, não era um problema que se estava a suscitar pela indústria, mas essa questão veio para cima da mesa. A desconfiança perante a responsabilidade do produto produzido, a quem pedir responsabilidades. Depois, alguns diziam, então, mas pronto, vamos então dar de barato que as indústrias estrangeiras se vão fixar em Portugal, mas então como é que as indústrias portuguesas se vão proteger? Tem que haver aqui uma proteção, tem que se criar legislação. O problema dos preços. Outro problema que se levantou era este, alguns radicais diziam, então surgem indústrias, as farmácias vão acabar, não são precisas. Não são precisas. E outros diziam, calma, vão continuar a ser precisas, as farmácias vão modificar-se. E outros diziam, os tais radicais, não, isto é o fim, porque a partir de agora todo o farmacêutico vai ser farmacêutico industrial. Não, as farmácias de oficina não vão ter lugar. E, portanto, esta é uma sistematização estes e outros pontos, mas aqueles que nos chamaram mais a atenção e que é possível sistematizar desta maneira. Ou seja, colocavam-se problemas de ordem científica, técnica, económica e ética. E estes problemas são também transpostos para a publicidade ao medicamento. Porque a publicidade surge
efetivamente, porque as indústrias produziam, armazenavam e tinham que dar vazão ao estoque que estava armazenado. Portanto, era preciso dar a conhecer os medicamentos que produziam. Era um dever e era uma obrigação. Enquanto que até então, mesmo havendo já uma publicidade com desenhos, uma publicidade perto daquilo que hoje é a nossa publicidade, a publicidade anterior ao surgimento das indústrias era uma publicidade às farmácias que produziam os medicamentos. Estas são algumas das primeiras indústrias farmacêuticas portuguesas, algumas. Este laboratório J. Fernandes é muito interessante porque é um laboratório que fazia algum tipo de investigação, um laboratório pequenino que depois acaba, até tem um problema que levantou contra uma indústria estrangeira, dizendo que a indústria estrangeira lhe tinha copiado um medicamento. Temos aqui um problema de patente, podemos assim dizer. É muito interessante. E aqui vamos entrar agora aqui em alguma sistematização. Ora, até aos anos 30 do século XX, eu posso dizer que a publicidade, ou podemos dizer, é uma publicidade sem regras e com múltiplos argumentos. Tudo valia para argumentar o produto que se estava a querer transacionar. Vejam aqui esta publicidade, o que está aqui ao aumento deste anúncio que está aqui em cima. Isto é uma página deste jornal, desta revista chamada Gazeta de Farmácia, de 1885, e que, portanto, vejam aquilo que eu estava a dizer. Este nosso colega, o J.P. Rodrigues, farmacêutico, avisa aos colegas que produz todas as qualidades de pastilhas que lhe forem encomendadas. E em condições mais favoráveis do que do estrangeiro. Ou seja, isto ainda é um remanescente daquela ideia que é preciso publicitar é a empresa que produz. E ele aproveita a embalagem da industrialização do medicamento para pôr aqui indústria farmacêutica logo. Ou seja, eu já estou modernizado, eu já sou indústria farmacêutica. E, portanto, o que eu publicito aqui é o meu trabalho e a minha farmácia, que era a farmácia Durão. Este tipo de anúncios era muito comum, vejam, era muito frequente. Isto é uma revista a ilustração, não é a ilustração portuguesa, é a revista a ilustração. E vejam, isto aqui é uma página dessa revista de ilustração, do ano passado, de 88, aqui é de 85, e vejam os senhores que têm aqui, isto era muito frequente, esta publicidade aqui é cosméticos, é uma história que é contada, é publicidade, e depois uma mistura dos medicamentos aqui com outros produtos, muitas vezes produtos de roupas, produtos cosméticos, etc. Aqui joias de artes para o cabelo, e aqui têm um anúncio dessa revista, que eu fiz aqui um estudo, levantamento total da publicidade nesta revista, e depois estudos estatísticos, etc. E vejam aqui, tratamento curativo da tísica pulmonar, portanto, tratamento da tuberculose e das afecções das vias respiratórias, tratamento curativo. Isto é muito frequente, este tipo de... E estamos aqui a assistir, entre finais dos anos 80 e aos anos 20, 30 do século XX, aqui em Portugal, a chegada de uma grande quantidade de medicamentos provenientes de indústrias estrangeiras, não aquelas indústrias que depois vieram a ganhar corpo com a industrialização do medicamento, mas, e há vários estudos noutros países, nomeadamente em França, em Espanha, sobre este tipo de publicidade, que era uma publicidade onde tudo valia e muito a puxar para o charlatanismo. Vejam, esta revista, uma revista humorística, o António Maria, logo na primeira página tem várias publicidade e alguma dela era aos medicamentos, nomeadamente a pomada do Dr. Queiroz, que era experimentada há mais de 40 anos, e o licor balsâmico contra as constipações. E vamos encontrar aqui, a partir de agora, muito daquele tipo de argumentação da infalibilidade, de não tem aquilo que nós hoje dizemos efeitos secundários, ausência total de efeitos, etc. Vejam aqui, novamente, a publicitação desta farmácia. A farmácia Fragoso, que era deste farmacêutico, foi um farmacêutico muito importante aqui na vida associativa portuguesa, Emílio Fragoso, e tem aqui
estes medicamentos. Estes grãos de saúde do Dr. Frank eram muito publicitados mesmo. E depois uma panóplia, muitas vezes portanto, uma quantidade de ações terapêuticas muitas vezes completamente diversificadas. Neste caso, temos a falta de apetite, prisão de ventre, obstruções, enxaqueca, congestões, mas muitas vezes eram efeitos, são propriedades terapêuticas que nós hoje podemos considerar completamente diversas e diversificadas. Vejam aqui, perante a chegada dos produtos estrangeiros, aqui esta farmácia que produzia estes comprimidos de quinamina, comprimidos laxativos com quina amoniacal, até diz, substituindo vantajosamente os preparados similares estrangeiros. E que vejam aqui a Medicina Contemporânea, que era uma revista de grande importância em Portugal, considerada na época a melhor revista de medicina portuguesa, que logo na capa da revista tem 3 grandes anúncios a medicamentos, e todos eles medicamentos estrangeiros, provenientes de França. O suco, carne in Lefranc, o suco de carne de vaca crua, açucarado e glicerinado, dizendo, vejam aqui, o mais eficaz de todos os reconstituintes, as cápsulas Racan para vírus urinários e sífilis, a aprovação da Academia de Medicina, portanto esta chancela era muito utilizada, ou cientistas, ou médicos, ou instituições, até se diz, vejam, glutinizadas, insolúveis no estômago, ausência de cheiro e de arrotos e tolerância perfeita. Vejam, a tolerância perfeita. Aqui o aniodol, vejam, o antisséptico mais potente, não é tóxico. Previne e cura todas as doenças infecciosas e contagiosas. Vejam, previne e cura todas as doenças infecciosas e contagiosas. Todas. Este sentido da infalibilidade, do curar universal, é uma matriz muito forte deste período, um período que eu consideraria muito selvático nesta publicidade. Vejam, isto é outro exemplo desta publicidade a produtos estrangeiros. Aqui, este produto já vem da Bayer, na Alemanha, já com um tipo de texto um pouco diferente. Eu passo publicidade, eu não estou aqui a fazer publicidade, evidentemente, a estas casas, não há aqui nenhum conflito de interesses da minha parte, é apenas uma análise histórica que estou a fazer e social. E nós assistimos no medicamento, com a industrialização, àquilo que se diz um processo de globalização. Há autores que defendem que aquilo que nós entendemos hoje como a globalização se atinge, o produto onde se atinge mais rapidamente é justamente com o medicamento. O mesmo medicamento, produzido segundo a mesma fórmula, pela casa-mãe que estava situada num país e depois por filiais que estavam distribuídas em diferentes partes do mundo. O mesmo produto, exatamente o mesmo produto, com uma lógica industrial completamente diferente da lógica industrial que nós temos hoje. E este sentido da globalização está muito bem apreciado e muito bem transmitido aqui neste anúncio da Bayer, da aspirina, que inicialmente, hoje diz-se aspirina da Bayer, inicialmente dizia-se Bayer de aspirina, e vejam, esta figura transmite muito bem esta questão da globalização. Vejam os conselhos do Dr. Fried, dizendo que houve agora, meu filho, este conselho, tal, estás sempre contigo, os comprimidos Bayer de aspirina. É um medicamento completo, cura dores de cabeça, dentes, nevralgias, constipações. Depois quem viaja, pronto. Esta argumentação, vejam, temos aqui xarope Gelinot, medicamento infalível, poderoso hipnótico, muito medicamento para estas doenças, histeria, nervosismo, aquilo que nós hoje podemos dizer como medicamentos para psiquiatria. E sabendo nós que a clorpromazina só surge nos anos 50 do século XX. Mas estes medicamentos que eram anunciados, eles próprios já diziam que curavam, que eram infalíveis. Aqui, vejam novamente aqui esta aprovação pela Academia de Medicina de Paris
O chamado estômago artificial não era nenhum estômago artificial, era um medicamento que se tomava, mas que eles diziam que realmente era alguma coisa que facilitava imenso as digestões portanto, por isso se considerava como um estômago artificial. E vejam aqui, este remédio sob a forma de pós pode chamar-se maravilhoso, maravilhoso. Estas palavras muito fortes para atingirem a população que estava efetivamente deslumbrada com esta questão do medicamento. Deslumbrada porque a indústria farmacêutica permitia produzir em maior quantidade, maior escala, mais barato e que, portanto, é aquilo que alguns autores transmitem como sendo a democratização do próprio medicamento. Vejam, todos os doentes se curam, mesmo que a doença esteja em estado crónico, nunca falha. Vejam, o medicamento nunca falha, triunfa sempre, mesmo nos casos mais rebeldes. Vejam, isto é uma perspectiva extremamente otimista. Alguns autores dizem não é otimista, isto é charlatanismo, porque efetivamente isto não podia acontecer. Vejam o xarope Famel, aqui, à venda em todas as farmácias do depósito geral, cura infalivelmente as bronquites, mesmo crónicas, tosse e asma. E eu coloquei aqui as águas, mas as águas não são medicamentos. Nesta altura, até nós vamos ver o decreto-lei de 1965 que estabeleceu a propriedade da farmácia em 1965 e as águas mineromedicinais eram águas cuja venda tinha lugar nas farmácias de oficina. E há muita publicidade a águas mineromedicinais e a sua relação com a farmácia. E vejam aqui esta águas de Carvalheiros, das Caldas Santas de Carvalheiros, a mesma questão, infalível, em todas as doenças da pele. E depois, aqui, hipossalina e tal, o assombro da ciência. A ciência está, efetivamente, deslumbrada com estas águas. Vejam, o mais eficaz, novamente aqui, vejam, falta de apetite, neurastenia, anemia, tuberculose, incipiente, predispostos, etc. Recomenda-se já em todas as ciências da nutrição e doenças pulmonares. E vejam, infalível. E depois aqui, a sublinhar o papel que este médico teve, dizendo que ele tem aplicado este medicamento, e depois diz, um próprio médico, transmite um anúncio: oxalá que os meus colegas o tomem na consideração que ele merece e sejam patriotas usando um produto português honesto e eficaz. Este sentido patriota é muito interessante, que era o tal combate às indústrias estrangeiras. O combate ao estrangeiro era importante. Estamos aqui em 1915, estamos em plena Primeira Guerra Mundial, e questão muito importante também. Isto muitas vezes também é anunciado e comunicado na própria publicidade, este tipo de questão. Temos de nos lembrar que a Primeira Guerra vai de 14 a 18, depois temos o problema também no final da guerra da pandemia de gripe. Depois há ali o período entre guerras, que é um período muito interessante também, de tentativas de chegada aqui a Portugal de diversos tipos de produtos, e isso pode ser lido, a publicidade também pode ser lida desta maneira, ou seja, como é que a publicidade nos vai transmitindo a história do próprio país, como é que a publicidade vai refletindo efetivamente vai refletindo a história e ela própria faz a história. Vejam aqui muito interessante, previne e cura todas as doenças infecciosas, o aniodol está aqui em ponto grande, desculpa, há bocadinho estava em ponto pequenino. E depois vejam aqui, muito interessante isto, ilustração portuguesa de 1911. Os agentes em Portugal reembolsam o dinheiro a quem não tiver tirado o resultado. Ou seja, ele tomou o xarope Famel, o tal que vimos atrás que era infalível, na bronquite, na tosse, na asma, na tísis pulmonar, portanto, na própria tuberculose, mas se o doente não tiver ficado satisfeito, eles devolvem o dinheiro. Esta devolução do dinheiro é algo que não se vê muito, mas que aparece em alguns assuntos, em alguns anúncios. Aqui temos outro caso. E aqui é muito interessante este anúncio do Boletim Farmacológico, era uma revista do Laboratório Farmacológico, em que eu aumentei aqui
o que está aqui neste bocadinho, que é o médico Moraes Sarmento, Clemente Moraes Sarmento, que faz referência, que divulga o medicamento, e depois o anúncio falam do Dr. Ecas Muniz, que foi nosso prémio Nobel, que ele era gotoso, e ele próprio, o anúncio diz aqui, o próprio Dr. Ecas Muniz, da Faculdade de Medicina de Lisboa, sobre o mesmo preparado, desculpem, que este medicamento, o diurenal, foi usado pessoalmente com um êxito admirável pelo Sr. Dr. Ecas Muniz. Portanto, dizendo que, vejam, na altura ele ainda não era prémio Nobel, mas era um médico muito conceituado, e o próprio anúncio, evidentemente que deve ter tido a concordância dele, o próprio anúncio refere que o próprio Dr. Ecas Muniz, que era gotoso desde os 24 anos de idade, utiliza este medicamento. Muito interessante o valer-se de uma personalidade forte ou de médicos para para anunciar um medicamento. Aqui tem exemplos de duas indústrias farmacêuticas nos anos 20. Em 1927 realiza-se o primeiro Congresso Nacional de Farmácia, um congresso muito forte, uma demonstração muito grande da indústria farmacêutica portuguesa, que era uma indústria economicamente pobre quando comparada com outros países, mas os produtos que produzia eram considerados produtos de grande qualidade. Outro anúncio. Vejam, isto é muito interessante, o Del Biase. Principais indicações: perturbações da digestão, infecções de vias biliares, perturbações neuromusculares, astenia, perturbações cardíacas, pruritos, dermatoses, lesões de tipo pré-canceroso, perturbações das vias urinárias de origem prostática e na profilaxia do cancro. Vejam, é aquilo que eu vos dizia há pouco. Este é dos mais paradigmáticos a esse nível. Uma diversidade muito grande de efeitos terapêuticos, ou aquilo que era transmitido dos seus efeitos terapêuticos. Os vinhos medicinais, também, muito importantes na época. Este vinho Girard, que era, vejam, linfatismo, convalescenças, afecções dos brônquios, tuberculose. Estamos aqui numa altura em que a tuberculose era efetivamente um grande e grave problema. Estes argumentos de religiosidade também eram muito utilizados. Vejam, este é um postal publicitário, pelas minhas contas, dos anos 30, 40, do século XX. Eu conheço com o São João, conheço com o Santo António, os pastorinhos de Fátima, aqui com a Nossa Senhora. E, em alguns casos, com o Santo António e com o São João. Isto significa o quê? A mensagem que é transmitida são comprimidos milagrosos, são comprimidos que fazem milagres, tal como Nossa Senhora faz, tal como o Santo António faz, tal como o São João faz. É o que se pretende transmitir aqui. O Sousa Martins, aquele santo laico que muita gente atribui milagres. A Companhia Portuguesa de Higiene foi a primeira grande indústria farmacêutica portuguesa formada em 1891. Tem este sabonete medicinal de Sousa Martins, numa alusão exatamente àquela figura do Sousa Martins. E vejam, o Elixir de São Vicente de Paula, cura radical e infalível, anemia, cores pálidas, esclerose, convalescença, vejam, em 20 dias, a cura infalível, 20 dias. Muito interessante aquilo que se vive nas épocas, e trago aqui mais uma vez das águas mineromedicinais, esta água rádio, mas acontecia com outras águas, publicado na tal Medicina Contemporânea, e vejam aqui, a mais radioativa de Portugal. Na altura, o problema da radioatividade era um problema que se colocava, tal como o atómico, o radioativo, o atómico, eram palavras que vendiam muito, palavras que vendiam, que causavam um grande impacto na população. E então, se vendem tanto, vamos dizer que a água é radioativa. Claro, radioatividade natural, não é? Mas o incluir isto no anúncio e dizer que foi o relatório do professor Charles Lepierre, que era grande eminência, grande autoridade nas análises de águas e de alimentos aqui no país, vejam como este anúncio está construído. E mais, e ainda se diz mais o seguinte, vejam, faz-se alusão aqui ao Congresso Internacional de Hidrologia, Climatologia e Geologias Médicas de Toulouse, em França, em 1933, um reforço da qualidade da água.
Isto acontecia com esta água e com outras águas, com outras. Aqui apenas uma curiosidade, os sabonetes republicanos, vejam, aproveitando a embalagem da República, este produtor faz os chamados sabonetes republicanos e começa-se a notar a partir dos anos 30 um maior rigor de publicidade. Vejam que os anúncios deixam de ter toda aquela, eu ia dizer um pouco banha da cobra, porque não havia regulação. Vejam aquela regulação que surge em 36 e começa a surgir aqui já muito mais precaução. Vejam aqui este postal publicitário da farmácia moderna em Vilar Formoso, que produzia este broncopulmina. Vejam aqui dos laboratórios Sanitas em Lisboa este medicamento já com as indicações de posologia, começam a surgir estas primeiras indicações e começa a haver aqui uma primeira cientificação do medicamento. Este anúncio do Prontosil, em todas as afecções estreptocócicas, vejam, medicamento quimioterapêutico, já esta utilização de palavras com uma terminologia médico-farmacêutica já muito mais rigorosa. Vejam aqui, as substituições dos preparados valeriana não são tão calmantes como esses preparados. A Vabromina é o melhor calmante nervoso. Laboratório Sanitas. O próprio medicamento, com uma aparência já muito mais próxima do que a nossa, daquilo que nós temos hoje, desculpem, que perturbações para a digestão, vejam, vai desaparecendo aquela quantidade enorme de efeitos terapêuticos que dizia que o medicamento tinha, surge terminologia muito menos radical, eficaz e muito agradável ao paladar, estão a ver? O infalível, o melhor, vai desaparecendo gradualmente. E começam a surgir, vejam, este tipo de penicilina de preparação americana, aqui o dizer-se que não era qualquer uma, era dos laboratórios Azevedos, em 46, dos primeiros anúncios de penicilina. Aqui insulina, já, vejam, toda esta terminologia, dizendo aqui uma coisa que é muito mais discreta, nos processos de fabrico e para manter o nível muito elevado da qualidade do produto, aproveitam-se as últimas aquisições da ciência. E vejam, aqui já mais perto de nós, meados do século XX, aqui estes dois no simpósio terapêutico, que é uma fonte interessante de anúncios de medicamentos, em que temos aqui já uma publicidade já muito mais subtil, neste caso dos laboratórios Vial, em que mesmo os próprios efeitos terapêuticos são já colocados aqui, ou melhor, os direcionamentos terapêuticos são colocados aqui já com uma terminologia muito mais moderada, e vejam aqui o infantil, o injetável, supositórios infantil, medicamentos para crianças, começam a surgir também publicidade a esses medicamentos, as versões infantis do medicamento, e vejam, aqui segue-se esta mesma linha, ali, aqui neste caso, e este já é um aspecto muito diferente de uma indústria farmacêutica de meados do século XX. Vimos aquelas ali atrás, dos anos 20, aquela matriz, e aqui já aqui temos os laboratórios Roche, na Alemanha, em 1960, isto foi retirado do anuário Roche, que eu tenho, e vejam aqui uma indústria farmacêutica portuguesa, também dos anos 60, que é completamente diferente daquilo que tínhamos no início do século. No início do século XX, nos anos 20, temos indústrias farmacêuticas, mas com grande carga de trabalho manual e poucos automatismos, e que já não acontece aqui. Aqui ainda temos bastante trabalho manual, mas já um conjunto de equipamentos completamente diferente. É bom lembrar que em 39 se funda o Grêmio Nacional de Indústrias e Especialidades Farmacêuticas. Em 1940 surge o primeiro antecessor do Infarmed, em 1940, a Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos.
tinha essencialmente preocupação comercial e organizacional do setor. Em 1950 havia em Portugal 51 indústrias farmacêuticas, portuguesas e estrangeiras, 34 farmácias, chamadas farmácias industriais, ou seja, farmácias que podiam produzir a uma escala semi-industrial os seus medicamentos, ou seja, num total de 85 estabelecimentos produtores. E deve sublinhar-se que em 57 o decreto 41.448 introduz aqui alterações profundas, não muitas, mas profundas. É um diploma pioneiro nas medidas e ações a tomar sobre a proteção dos medicamentos e da saúde pública e criou a Comissão Técnica dos Novos Medicamentos, que foi muito importante para alterar as condições da autorização de um novo medicamento. Passa a ser muito mais rigoroso e exige critérios analíticos que não havia até então. E isto fez decrescer imenso a quantidade de novos medicamentos que surgiam anualmente no mercado. Em 1968 realizou-se o primeiro Congresso Nacional da Indústria Farmacêutica. Está aqui uma imagem desse congresso. E vejam, isto aqui, tenho isto publicado num capítulo de um livro que publiquei no Infarmed, a propósito dos 15 anos de Infarmed, em que temos aqui autorização para anúncios, a autorização que era dada pela Direção-Geral de Saúde. Vejam, este foi autorizado e este aqui não foi autorizado. Eu não sei qual a razão, mas suponho que se fala aqui diz novo produto antihistamínico abortivo da constipação e da gripe. O dizer a palavra abortivo, que era alguma coisa que estava absolutamente condenado a proibição de medicamentos abortivos, etc., pode eventualmente ter sido razão para essa situação, uma vez que aqui também diz gargeias, gotas, aqui fala em comprimidos, pode hipoteticamente, eu não sei qual foi efetivamente o fundamento. E vejam, aqui temos já algo completamente diferente, a entrada da fotografia no anúncio, começa a existir com muita intensidade a partir de meados do século XX, vejam, aqui têm as vantagens da associação da tetaciclina com a glucosamina, o melhoral, todos nós sabemos, até há umas piadas à volta umas rimas interessantes à volta do melhoral. Tem aqui, vejam, tratamento contra a ansiedade, tensão política e agitação, diazepam. Aqui uma sentinela ativa, ou seja, é algo que está sempre atento, mas ao mesmo tempo é ativo, e que tem a figura deste guarda inglês. Aqui o Bradoral, da CIBA, começam a surgir estas casas fortes, portuguesas e estrangeiras, começam a publicitar com muita intensidade, de acordo com estes paradigmas novos. Vejam, o Instituto Lusofarma, vários anúncios deste tipo, que são anúncios já com um estilo artístico em moldes modernos, não aquelas pinturas clássicas que muitas vezes acontecia também relativamente ao anúncio. E aqui temos estes tipos de anúncios. Estamos mesmo a chegar ao fim. Vejam, aqui terapêutica antirreumática direta, aqui o Nostan, aqui, e este aqui já no início do século XXI temos este medicamento contraceptivo pontual de emergência, portanto a pílula do dia seguinte. Ora bem, outra forma de olhar a publicidade é olhar, por exemplo, de acordo com um determinado tipo de matrizes. Há pouco tempo li um artigo que falava sobre o género na publicidade de medicamentos. O problema da mulher, a questão da mulher, como é que a mulher é retratada. Isto para os estudos feministas e estudos de género tem uma grande importância. E eu coloquei aqui, vejam, a mulher como é retratada em vários anúncios, vejam. Há vários, aquele artigo era muito interessante, a questão do género. Vejam aqui, 80% das mulheres não estão satisfeitas com a sua saúde. E este Fandorin resolve esse problema, porque é contra as doenças da mulher.
E vejam aqui, a higiene íntima, este aqui, a mulher como representada dos anúncios. E quem disse a mulher, podemos falar, por exemplo, a criança, como é que a criança é retratada, como é que é este problema, isto para as ciências de comunicação tem imenso interesse e importância. Como é que, efetivamente, a mulher é retratada, como é que a criança é retratada, como é que determinada doença é tratada a partir dos anúncios. Portanto, estamos aqui numa relação muito forte com a chamada comunicação. Vejam. Também a parte artística pode ser retratada, outro campo de dimensão do tratamento dos anúncios. Vejam, as primeiras indústrias socorrem-se muito de grandes pintores e de indivíduos muito fortes, de personalidades número um a nível mundial, para divulgar os seus produtos. É o caso destes dois anúncios, da Companhia Portuguesa de Higiene e da Farmácia Formosinho, que apostaram grande em grandes indivíduos relacionados com a comunicação. Neste caso são anúncios do Raul Caldevilha, estão aqui assinados, que era um publicitário de grande renome, para efetivamente divulgarem os seus produtos. Portanto, para vos dizer que a publicidade pode ser estudada tanto do ponto de vista, a história da publicidade, do ponto de vista farmacêutico, como podemos ter aqui outro tipo de projeções da própria publicidade. Podemos falar aqui de artistas também, artistas de cinema, aí mais nos cosméticos, os artistas de cinema, os artistas de televisão, os artistas de teatro, as figuras públicas também, como é que são retratadas a nível da publicidade. E também permite ver outra coisa, é que este problema da publicidade, e contrariamente àquilo que muitas vezes se pensa, todo o processo regulatório de legislação e ético surge sempre a posteriori das coisas estarem em curso. Ou seja, foi preciso mesmo aquele período inicial um pouco selvático da publicidade em Portugal e noutros países também, para que depois comece a surgir a sua própria regulação. É preciso deixar assentar a poeira para surgirem as primeiras normas éticas e as normas jurídicas sobre a publicidade. Há que ter esta consciência e que depois tudo isto é um processo dinâmico. Tudo isto é um processo dinâmico muito forte. E a publicidade tem que ver com os próprios contextos sociais, políticos, religiosos, económicos, e tem que ver com o tipo e as formas de publicitação. Hoje estamos a ver o tempo da internet, temos essa realidade, mas a publicidade em papel, na televisão e rádio ainda não desapareceu. E que este percurso pela história da publicidade permite-nos também tirar algumas ilações acerca do passado e projetar o futuro. Aqui estão alguns estudos que eu já publiquei, isoladamente ou em colaboração, sobre a publicidade a medicamentos. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, João. Foi realmente uma viagem interessante, e a questão é que conseguiste manter a audiência praticamente fiel desde o início ao fim, e isso diz bem da qualidade que apresentaste. De qualquer maneira, como eu tinha anunciado, é agora tempo da audiência se pronunciar. E hoje nós temos aqui, como já disse, aqui desde da nossa vizinha Espanha, que está aqui mais perto, sendo uma hora mais tarde, mas ou no Brasil, que é mais cedo, o Michel, não sei quem é que quer tomar a palavra, mas nós damos agora aqui um tempo para comentários, perguntas, sugestões. Não sei antes lembrar a audiência portuguesa que esteve eventualmente menos vocacionado e a trabalhar como eu, que hoje o nosso colega João Rui Paíta esteve na RTP no programa Sociedade Civil e que vai voltar a estar. Mas pronto, é só uma informação ad latra. O Marcelo Furlan levantou a mão e eu vou-lhe dar a palavra, Marcelo. Muito boa tarde, estão me ouvindo? Estamos sim, Marcelo, continue. Gostaria de saudar o Dr. Rui pela bela apresentação, todos os colegas que estão aqui presentes
e de modo particular um abraço à doutora Isabel, com quem eu tenho alguns projetos. Doutor Rui, a sua fala foi muito interessante porque ela coloca uma moldura em movimento em relação à propaganda. E eu gostaria de destacar uma palavra de sua fala, que é justamente as projeções que a propaganda pode provocar de acordo com os contextos, de acordo com a história. E é interessante porque a propaganda também reflete na sua veiculação todo o processo histórico da humanidade. Então, talvez, a partir da minha área de pesquisa, que é o próprio texto, essa textualização da propaganda acompanha as premências de cada tempo. Talvez hoje a propaganda seja uma forma de transmitir não apenas uma situação de alívio, mas promover uma situação de bem-estar pleno. Então, nós temos nesse processo ativo a propaganda que fomenta a integralidade do ser, a sua inserção na comunidade humana, saindo de um patamar de um alívio meramente individual para um bem-estar comunitário, eu diria. Então, um produto que é consumido pode ser um sinal de um processo individual que se torna comunitário e que torna aquele grupo mais humanizado, mais integrado, não é? Então, é um estudo importantíssimo e a sua fala, que faz um percurso pelos séculos, aí séculos 20, 21, nos incentiva, então, a olhar para a propaganda que hoje assume uma intensidade muito grande, porque também temos a internet, temos a fusão do texto com a imagem mais do que nunca, não é? Temos uma rapidez na veiculação das propagandas na internet, elas duram 5 segundos, 10 segundos. Que tipo de textualização essas propagandas causam naqueles que recebem, né? E buscando, terminando a minha fala, buscando então uma condição, eu diria, de um bem-estar, né? De um bem-estar que promova integralidade, que promova sustentabilidade, amizade, enfim. Eu acho que a propaganda é um solo muito fértil de estudos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Marcelo. Eu, antes de dar a palavra ao nosso conferencista, para irmos ganhando, não sei se alguém quer mais intervir, eu não tenho, pelo menos, registado aqui mais nenhuma inscrição, nem no Eu chat. gostaria mesmo, Cecílio, tem a professor palavra. Ramos, boa tarde, boa noite. Olá, Cecília. Como está, professor Rui Pita? Sempre grato ouvir a vossa conferência, a vossa sabedoria, sempre é grato de aprender de Portugal. Estou em Espanha, muito pertinho, mas participei muito atenciosamente da sua conferência. Parabéns, porque verdadeiramente a história da publicidade farmacêutica mesmo é a história da publicidade em geral. Os primeiros anúncios, com certeza, os primeiros artículos de publicidade foram, com certeza, os medicamentos, os remédios. Então, mesmo é a mesma história da mesma história da publicidade em geral. Parabéns, doutor, parabéns pela organização e até já. Obrigado. Solamente parabéns. Obrigado. Obrigado, Cecílio. Obrigado. O Cecílio fala melhor português que o portunhol, mas mais alguma intervenção antes de dar a palavra ao Dr. João Pita? Ricardo Barcelos, tenho sua inscrição. Boa tarde, é uma satisfação participar dessa apresentação do professor João Rui Pita. Eu anotei alguns pontos, eu sou brasileiro, né? Estou aqui iniciando a parte do doutoramento, inclusive com o doutor Rui, e fico muito feliz com a exposição
que ele fez, que é uma viagem no tempo que a gente, no Brasil, presenciou bastante desses anúncios, né? Quando a gente, em consultas revistas de promoção das drogarias, né? Lá nos anos 70. Eu sou de 64, então no início dos anos 70 ainda conseguia ver alguns anúncios. Inclusive eu vi óleo de fígado de bacalhau. Era uma coisa que as crianças corriam, porque era um negócio muito ruim, e as crianças mais fracas queriam usar. E aquilo era divulgado, as famílias tinham que comprar aquilo para poder dar às crianças. Eu destaquei um ponto na fala do professor, que quando ele abre a fala, usa o conceito da publicidade, destacando que assim, é a incitação ao consumo. E isso nos chama a atenção na área farmacêutica, no seguinte aspecto: é, isso gerou um movimento da automedicação, que é um ponto bastante importante para a nossa área farmacêutica. As famílias passavam, então, a entender que o consumo daqueles produtos resolveria os problemas de saúde. Não que a automedicação, existe um conceito evoluído, seja totalmente crítico. Mas eu acredito que esse fio ainda existe, mesmo com essa complexidade que foi apresentada pelo professor. Durante o tempo ela vai evoluindo, mas ainda temos esse pensamento que traz a utilização do medicamento não só como para dar o resultado em saúde, né? Então, é super importante essa colocação que o professor traz, que é essa evolução do conceito da publicidade dos medicamentos. Vivenciamos no Brasil muitas questões nesse sentido, inclusive nos anúncios, tem uma publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela faz um compilado da legislação, da regulamentação. E na capa, nós temos vários anúncios de mulheres usando para indicação dos medicamentos, que o professor destacou aí na questão do gênero, hoje bastante importante com essa evolução da transformação dos termos e até mesmo a suavização do que é divulgado para o uso dos medicamentos. Então, me chama a atenção que o conceito ainda da publicidade, ela está vinculada a esse estímulo a um consumo. Então, acho que é esse ponto que eu queria trazer. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu não tenho mais ninguém inscrito e agora então sim, depois destas três intervenções, caro professor João Rui, eu devolvo a palavra para os comentários que entender finais, quer para o Cecílio, quer para o Marcelo, quer para o Ricardo. Para o Cecílio, uma palavra de agradecimento pelas palavras que disse. Realmente e em Espanha eu tenho servido também bastante, tenho muitos contactos com colegas de Espanha que trabalham também bastante a questão da publicidade em medicamentos e tenho apercebido da importância desses estudos já há muitos anos e daí também ter desenvolvido alguns estudos, até que permite algum tipo de comparações interessantes. Relativamente ao Ricardo e relativamente ao outro Marcelo, ao outro assistente, Marcelo, quer dizer, aquilo que eu tenho a dizer é que o próprio, estes próprios estudos da publicidade, quando eu falo aqui numa abordagem histórica da publicidade,
estamos aqui a fazer não é apenas uma cronologia da publicidade, mas é pôr o anúncio a trabalhar. E há, por vezes, determinadas, eu concordo com aquilo que disseram, tanto um como o outro, e que muitas vezes é possível nós tirarmos determinado tipo de ilações ou de conclusões, até para evitar ou para acentuar, conforme quisermos, determinado tipo de medidas a tomar. E essa questão que falou da automedicação é uma questão importante. Até que ponto é que a publicidade e aquilo que é utilizado em termos de terminologia, de linguagem, instiga ou não a própria automedicação por parte do utente. E, portanto, a abordagem destes estudos permite tirar também determinado tipo de conclusões e atalhar determinadas situações. Eu penso que uma das grandes conclusões que podemos aqui tirar, e foi concluída dessa maneira, é que só no fim de muitas vezes determinadas tipo de práticas estar implementado é que há a possibilidade de refletir e de tomar medidas regulamentares e legislativas sobre essa prática. Contrariamente às vezes àquilo que se pensa. Muitas vezes pensa-se que, e eu já fui confrontado com essa situação, quer a nível de aulas, quer a nível de outro tipo de conversas, porque é que quando surge alguma coisa de novo não há uma legislação adequada para isso já. Quer dizer, as leis e os regulamentos não são feitos a anteriori, ou seja, as leis e os regulamentos não são feitos para que depois surja o problema que se vai encaixar naquele regulamento e naquela lei. Habitualmente há um período em que um período muito livre das coisas estarem em prática e depois toda a regulamentação e legislação surge a posteriori. E a publicidade aos medicamentos é efetivamente um bom caso, um bom exemplo dessa situação. Só depois daquele período um pouco selvático, período inicial, em que quase tudo era permitido e argumentado da maneira que se podia, é que começam a surgir grandes interrogações. E há estudos, artigos, ou seja, depoimentos em revistas dos anos 30, sobretudo nos anos 30, que eu já localizei vários, tanto por parte de médicos como de farmacêuticos, a dizerem temos que pôr aqui cobre a isto, tem que haver qualquer regulamentação, legislação, as coisas não podem continuar desta maneira. E, portanto, nós temos que ter a consciência que hoje, muito provavelmente, também nos está a acontecer este tipo de situações. Muito provavelmente. A outros níveis. Níveis publicitários, mas aplicados, por exemplo, à internet ou aplicados a outro tipo de meios de comunicação. Mas também temos que ter a consciência que isso está a acontecer. E só daqui a alguns anos é que provavelmente vão surgir determinado tipo de medidas, de normas, de regras, e temos que interiorizar e ter essa consciência. João, muito obrigado. Isabel Valente acabou de levantar a mão, eu vou-lhe dar a palavra, porque temos aqui o nosso Presidente da Academia, que eu não sei se ele quer dizer ainda qualquer coisa, mas Isabel Valente, vá. Eu dou-lhe aqui 2 ou 3 oportunidades, 2 ou 3 minutos para introduzir o tema. Não, eu dispenso, eu depois falo com o Dr. João Rui, portanto não há problema, passa a palavra ao Sr. Presidente. Tem esse privilégio, Eu tenho. Muito bem. Então, para não atrasar a sessão. Muito obrigada, bem-aja. Exatamente. Meu caro Franklin, julgo que estás a ouvir-nos, pelo menos. Não sei se o nosso Presidente da Academia nos quer dar a honra de dizer o que lhe aprouver. Franklin? Não, o Franklin está calado. Está no iPhone, pá. Não, boa tarde a todos. É só mesmo a última palavra que eu estou a sair do carro agora. Foi por isso que só ouvi a palestra, gostei imenso da palestra, gostei muito da assistência, foi muito participativa. Tenho apenas que agradecer aos nossos colegas de Espanha e do Brasil a amabilidade e o interesse que tiverem de participar connosco e desejar-nos um bom dia. Acho que foi aquilo que ouvi, foi uma conferência muitíssimo interessante.
também a tua parte, Fernando Ramos, também conseguiste dirigi-la bem, e desejo a todos uma boa tarde. Eu passo a palavra para ti agora, porque ainda estou aqui, aqui no meio do meu telefone, não tenho assim as condições ideais para poder falar e cumprimentar toda a gente. Prefiro deixar-me só um cumprimento a toda a gente. Muito obrigado, Franklin, pela tua disponibilidade e pelo teu empenhamento na questão da academia. E, se me é permitido, deixo-vos apenas... Fernando, se me permite, foi falado que estavam aqui de Espanha, do Brasil, e tenho aqui o Manuel Caso, que é de Angola. Estou agora a ver. Sim. Muito bem, muito bem. Muito bem, João. O nosso colega João Rui deixou-nos, de facto, aqui excelentes pistas, como ele próprio disse, e quem fez a intervenção. Este é um processo que seguimos com atenção e temos, de facto, se calhar aí, agora para regular um dia destes, a publicidade na internet e as questões do consumo e do estímulo ao consumo e do estímulo ao autoconsumo e dessas questões todas, e realmente é algo que não parou desde onde não havia regras até as regras que nós não sabemos algumas vezes como as aplicar e muitas vezes como as criar, como é o caso agora da internet, como estamos vendo no nosso dia-a-dia. Apenas para agradecer a presença de todos, de facto foi uma sessão não só muito participada, mas sobretudo bem conduzida, bem orientada pelo nosso colega, e deixo uma palavra a todos que estejam atentos à página da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal, porquanto tenho aqui algumas mensagens desde o Dr. Afonso Cavaco, da Universidade de Lisboa, o Sr. Jaime, da Conceição, da Universidade do Algarve, a Maria Semedo, a Filipa, todos, de facto, a elogiar isso, mas estejam atentos à página da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal, porque todos os meses teremos uma conferência importante, uma conferência que certamente interessa a todos. Boa tarde a todos, boa tarde ao engenheiro Nunes, que nos segurou aqui as pontas nestas questões telemáticas e que permitiu que desde Espanha ao Brasil à Angola estivéssemos presentes aqui. Muito obrigado, boa noite, e foi uma honra poder coordenar esta sessão. Boa noite a todos e vamos encerrar a reunião. Nuno, agora é consigo de encerrar o trabalho. Muitos parabéns, João, e obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muitos parabéns, foi muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, Rui. Muito obrigada, gostei muito e depois amanhã falamos das minhas questões. Adeus. Muito obrigado.